Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, professor titular do Programa de Engenharia Química da COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos do dia a dia da pesquisa que se faz nos institutos de pesquisa e nas universidades brasileiras. O vídeo de hoje é inspirado nessa novela que todos nós acompanhamos em tempo real, que diz respeito à possível e provável demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e de todo o seu corpo técnico nos próximos dias e nas próximas horas. Meu objetivo aqui não é exatamente discutir os significados e consequências políticas desse provável ato do presidente da República, já que esse tema vem sendo discutido de maneira competente por diferentes analistas políticos com diferentes colorações. O meu objetivo aqui, na verdade, é levantar alguns pontos que considero muito relevantes relacionados às práticas administrativas do presidente da República no Brasil. Eu queria começar falando, por exemplo, de que não é incomum que em grandes corporações, e vamos entender que o país, nesse momento, pode ser encarado por uma grande corporação que exige a implementação de políticas muito complexas e que envolvem diferentes setores, pois em grandes corporações é comum que se estimule a competição entre subordinados que trabalham em diferentes áreas, exatamente para que da discussão técnica brotem, apareçam os temas realmente mais relevantes para a condução das atividades nessas grandes empresas. O curioso aqui no Brasil é que nós não vemos uma tensão, nem uma competição entre o ministro da Saúde e o ministro da Economia. O Brasil vem discutindo a existência de um dilema entre ações de política de saúde pública e ações de política econômica, mas nós não vemos qualquer tensão aparente entre o ministro Paulo Guedes, da Economia, e o ministro da Saúde. Muito pelo contrário, o ministro da Economia vem manifestando sua solidariedade às políticas sugeridas tanto pela Organização Mundial de Saúde como pelo Ministério da Saúde no Brasil e vem inclusive praticando isolamento social, o que aliás faz muito bem, já que ele pertence a um dos grupos de risco da Covid-19. Portanto, o segundo ponto que eu queria levantar é que a tensão que existe é entre o chefe do Poder Executivo e o seu subordinado. E essa tensão é absolutamente ineficiente e não faz qualquer sentido para a condução de problemas em corporações complexas, como no caso o governo do país. Em princípio, um ministro deveria ser um misto de conselheiro e executivo de políticas de governo. Aparentemente, nesse momento, ele não é nem uma coisa nem outra. Portanto, que sentido faz que se estenda essa novela por longo tempo? O que nós estamos vendo aqui é, na verdade, a prática de uma política ineficiente de administração da corporação chamada Brasil. Diga-se passagem, você certamente vai se identificar com essa fala, você já ouviu várias pessoas dizerem que em massa em que muitos padeiros metem a massa desanda. E é isso o que nós corremos o risco de ver no Brasil nesse momento em meio à maior crise de saúde pública que o Brasil enfrentou nos últimos 100 anos. Aí vamos para o terceiro ponto, que diz que a grande discussão na internet, na mídia, é de que Mandetta não teria ainda sido demitido porque não haveria ainda sido encontrado um substituto com perfil técnico para executar as suas atividades. Ora bolas, esse substituto técnico não vai ser encontrado, porque o que o presidente procura de verdade é uma pessoa que, um seguidor fanático, que seja capaz e que esteja disposto a tocar as suas ações voluntaristas adiante. Porque senão, vejamos, o responsável pela vigilância sanitária no país, Wanderson, ele é doutor, ele tem doutorado em epidemiologia, né? O outro secretário executivo do Ministério da Saúde, o Gabardo, como ele mesmo falou ontem na entrevista, tem 40 anos de Ministério da Saúde. Na verdade, quem está conduzindo essa crise é a área técnica do Ministério da Saúde.
Portanto, essa aparente dificuldade de encontrar técnicos para executar as ações do Ministério da Saúde é porque os técnicos já estão executando as ações do Ministério da Saúde. E aí nós vamos ao quarto ponto. Esse governo, na verdade, não preza muito o conhecimento e as ações científicas e as ações técnicas. Ele é um governo meramente ideológico e voluntarista. E por isso vai ser muito difícil e é muito preocupante a escolha de um substituto, não porque o ministro seja insubstituível, mas porque o que estão sendo questionados nesse momento são os procedimentos técnicos usados para a condução das atividades do Ministério da Saúde. Enfim, vivemos dias complexos, obscuros no Brasil. A administração do país mostra com todas as formas possíveis de que a administração no país ela é caótica, ela viola princípios básicos do ponto de vista administrativo, de subordinação, de relacionamento entre as pessoas, e nós seguimos em meio a essa grande crise num caos, absolutamente caos administrativo no Brasil. E aí, antes de terminar, olhando, acompanhando toda essa discussão, a única coisa que é possível lembrar é o Legião Urbana cantando "Que país é esse?" E a massa responde: "É a porra do Brasil." Um grande abraço e até o próximo vídeo.